Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante a hora a que me estejam a assistir. Bem-vindos a esta que é a vossa antepenúltima lição. Estamos na lição número 28 aqui do método ou do programa do jurista, estudante ou diplomata de topo, que é sem dúvida aqui um programa que tem a ver com a oficina da universidade, que é uma oficina que tem a ver com a expansão, que tem a ver com a expansão de conhecimento, com os estudos superiores, as viagens e também a transformação interna que permita perceber cultura e culturas, identidade e identidades, a percepção da vossa própria identidade construída através da relação com o coletivo. Não é a minha relação eu-outro, é a minha relação eu-outros, coletivos, e efetivamente esta relação só se constrói, só se transforma, só evolui quando nós saímos das chamadas zonas de conforto. E sair da zona de conforto é ir para a exposição. Falámos de sincronicidades, Ikigai, falámos também aqui da necessidade de nos mostrarmos vulneráveis e nos expormos enquanto seres humanos como forma de ganharmos espaço social e sem dúvida alguma que é aí que está a pedra-toque. Ou seja, sair da zona de conforto é sabermos rir de nós mesmos, sabermos expor os nossos limites, as nossas incapacidades. E sair da zona de conforto envolve essa autenticidade, esse enfrentamento de críticas, essa recusa em manipular os outros, mas afirmarmos pela nossa própria identidade. Quando nós procuramos manipular ou quando nós procuramos qualquer tipo de defesa, tudo isso tem a ver com preservação de algo. Algo que nós consideramos que está dentro de nós e que de alguma forma consideramos superior ou com mais valor que tudo o resto. E aquilo que nós devemos perceber é que o facto de sermos autênticos e fiéis a nós mesmos não significa necessariamente ser melhor que o outro ou ter que colonizar o outro. Eu digo isto muitas vezes. Nós não devemos querer colonizar o outro, nem devemos permitir que o outro nos colonize a nós, ou que o outro tente estender aqui qualquer tipo de controle sobre a nossa própria identidade. Isto porque ser fiel a si mesmo é mais valioso do que agradar aos outros, ou do que agradar a todos. E só quando nós percebemos que não agradar é exatamente a afirmação, digamos, da nossa própria essência e que só a partir daí é que nós podemos ser verdadeiramente respeitados e apreciados a partir da nossa identidade e diferença, aí estamos a sair da zona de conforto, mas estamos a expor a fragilidade, ou a sofrimento, ou a confronto, porque é impossível nós atingirmos um grau de verdadeira autenticidade e aceitação se nós também, aceitação não no sentido de validação, mas de aceitação daquilo que é a nossa essência, ou seja, de nós fazermos parte da sociedade. Isto só poderá acontecer se nós desafiarmos esses limites e enfrentar ou desafiar esses limites é precisamente aceitar críticas, aceitar a destruição do nosso ego ou a tentativa de destruição do mesmo. E ao sermos capazes de encontrar uma dialética que nos fortalece permanentemente, sem manipular os outros ou sem tentar, de alguma forma, criar um ambiente confortável, uma zona de conforto, aí sim verdadeiramente podemos crescer e sair da zona de conforto e ao mesmo tempo encontrar discernimento e respeito na sociedade pelo aquilo que nós somos e não por aquilo que nós representamos artificialmente. Então, a teoria da autenticidade está muito baseada em Carl Rogers. Nós aqui já percebemos que Daniel Goleman, Carl Rogers e também aqui um autor que é muito importante, que é Marshall Rosenberg, são autores centrais aqui em tudo aquilo que eu tenho estado a transmitir, mas hoje mais uma vez voltamos a Carl Rogers e à questão da autenticidade, uma vez que é esta a questão de sair da zona de conforto implica, evidentemente, aqui uma exposição e a autenticidade tem a ver com ser congruente consigo mesmo, estar de acordo com os seus próprios valores e criar aqui uma perfeita sincronia, uma perfeita identidade entre aquilo que eu sou e aquilo que eu idealizo, entre aquilo que eu faço e aquilo que eu entrego, entre aquilo que eu, digamos, tenho digamos, também de papel no mundo e de inovador, como também aquilo que eu consigo de alguma forma ter em termos de autorrealização e também subsistência. Ou seja, encontrar aqui um paralelo, ou melhor dizendo, encontrar aqui um equilíbrio, porque aqui o que está mais em causa é equilíbrio entre todas essas áreas, entre aquilo que eu gosto, entre aquilo que eu sou bom a fazer, entre aquilo que de alguma forma ajuda os outros e aquilo que também me dá contrapartida de alguma forma. Portanto, todas estas dimensões têm que estar aqui equacionadas
e só quando eu sou real é que eu me exponho ao ridículo, é que eu me exponho a ser criticado, é que eu me exponho a ser apontado. Mas é precisamente quando eu faço isso que eu consigo ultrapassar a barreira. Portanto, sair da zona de conforto significa rejeitar a necessidade de aprovação externa e fazer aquilo que eu quero fazer por mim, exclusivamente por mim e no meu interesse. Só quando eu faço isso é que eu sou um estudante, um diplomata, um jurista de topo, porque eu não estou preso. Eu não estou a fazer aquilo por uma intenção egoísta ou porque alguém me vai validar. Eu estou a fazer aquilo porque é a minha missão e porque é o que é correto que eu faça. Teoria da autodeterminação de Deci e Ryan também aparece aqui como um aspecto muito importante para estruturarmos, ou seja, agir com base nos próprios valores e interesses aumenta a motivação intrínseca, ou seja, quando nós nos fortalecemos naquilo que são os nossos próprios valores, nós começamos efetivamente a ser muito mais assertivos, proativos e a ter um discernimento claro sobre as situações que surgem. E isto é visível e perceptível pelos outros. Então, aprofundar os nossos valores e interesses e trabalhar a partir deles, evidentemente que nos ajuda a ser muito mais, não só autodeterminado, como também muito mais congruente, muito mais exposto, muito mais vulnerável a críticas, mas ao mesmo tempo com uma capacidade de compreensão, de crescimento, de transformação e de nível vibracional superior. Portanto, é no fundo escolher a autenticidade em vez de agradar. E isto traz uma muito maior satisfação, uma capacidade verdadeira de contentamento e não uma felicidade oca ou sem significado. Existem outras teorias aqui também que podemos trazer ao de cima, embora estas duas sejam as mais importantes. E uma das teorias que eu queria aqui trazer era a teoria da cegueira para o contexto. Ou seja, muitas vezes nós temos aqui uma dificuldade muito grande em sair de padrões, ideias, pensamentos que nos são autoimpostos. E, no fundo, olhar para a realidade como caixinhas ou como realidades ou profecias autorrealizadas. Inclusivamente, muitas vezes a astrologia é vista desta forma. Como vocês já perceberam, tenho uma ideia da astrologia operativa, em que o livre-arbítrio é absolutamente essencial e onde existem regras de funcionamento de determinadas oficinas, mas que depois nós escolhemos e, no fundo, ao ter todas as energias dentro de nós, potenciamos de acordo com aquilo que é a nossa própria capacidade. Isto faz com que tenhamos que reconhecer que existem momentos em que estamos em cegueira no contexto. Ou seja, muitas vezes os contextos são altamente limitadores e nós agimos porque os outros nos mandam agir. No limite, se nós pensarmos no Eichmann em Jerusalém, esse livro fantástico de Hannah Arendt, nós conseguimos também refletir que muitas vezes as pessoas são levadas a fazer coisas com as quais não concordam por pura conformidade. Aliás, o nazismo teve muito que ver com isto, não é? Ou seja, num contexto em que se executaram pessoas porque o Estado assim o determinava. E a resposta de quem fez isso, a resposta de Eichmann, era porque socialmente era o que tinha que ser feito, era o que era aceito, era aquilo que se esperava que ele fizesse. Isto tem muito a ver com esta cegueira para o contexto. E, portanto, agir com integridade sem manipular crenças é algo que, efetivamente, e que nos leva ao reconhecimento de direitos de primeira, segunda e terceira geração, direitos, liberdades e garantias. É evidente que quando nós estamos numa sociedade profundamente cega, eu diria mesmo podre, no sentido de que os seus valores se deterioraram, começa a existir esta manipulação de crenças, o que leva depois a que o anormal, aquilo que viola os princípios básicos da natureza humana, se torna regra. E este aspecto é muito importante. A cegueira para o contexto é algo que resulta efetivamente da ausência de agir com integridade e resulta também de um estado de manipulação de crenças. Outro aspecto é a psicologia positiva de Seligman, resiliência e crescimento pessoal que vem dos desafios. Portanto, primeiro a capacidade de olhar através da sua própria lente o contexto em que nos encontramos, de forma a evitar crenças manipulativas sobre nós e que nos permite agir com integridade, uma resiliência e crescimento a partir dos desafios e depois a liderança autêntica de Bill George, que tem a ver com orientar com verdade e não criar ilusões através de uma capacidade de autoanálise, mas também de análise do contexto, porque ambas estão intimamente relacionadas.
Depois temos aqui um exercício de autorreflexão sobre a autenticidade, quais os comportamentos que me mantêm em zona de conforto, o que é que me faz, no fundo, estar sempre a defender-me e a viver naquilo que os outros me dizem, naquilo que os outros querem, não expor a minha vulnerabilidade e não chegar a um ponto em que me sinta totalmente exposto e desafiado. Portanto, quais são esses comportamentos que eu diariamente uso para fugir da minha autenticidade, da exposição e da crítica, em que momentos busco essa aprovação externa e validação, que no fundo me traz dopamina e satisfação, e depois para eu refletir nas consequências disso para as minhas relações, não só apenas de um ponto de vista individual, mas também do ponto de vista do eu com a coletividade e como é que me veem, como é que a minha própria imagem é afetada por estes comportamentos que me mantêm na zona de conforto e pela minha necessidade de aprovação externa. Exercício de enfrentamento de críticas. Aqui também um outro exercício que eu proponho, que é exatamente refletir sobre uma crítica recente, e aqui não interessa se a crítica é construtiva ou destrutiva, interessa ver se efetivamente foi alvo de uma crítica recente, trazê-la à memória e depois perceber exatamente como é que você reagiu a essa crítica que lhe foi estendida. Depois, praticar a aceitação de críticas sem defensividade, perceber que pontos é que você pode ver na crítica que lhe é feita, que se calhar até são pró-defender, em certo sentido, e usar essa aceitação de críticas sem defensividade. Depois, expressar opiniões autênticas em situações difíceis. Portanto, é tudo isto que deve ser feito, não é? Ou seja, expressar essas opiniões autênticas em situações difíceis para você crescer. Finalmente, um terceiro exercício. Este terceiro exercício tem a ver com relacionamentos autênticos. E aqui é importante, dentro de um conjunto de situações em que você identifica amizades verdadeiras e amizades superficiais, portanto, em que você seja capaz de identificar situações em que você socialmente tem uma relação que lhe permite estar com outras pessoas, nomeadamente no seu emprego, não tem que estar com todas as pessoas, não tem que gostar de todas as pessoas com quem convive, no entanto, tem que estabelecer laços da relação por força do contexto laboral, por exemplo. Estas são amizades superficiais e depois amizades verdadeiras com aqueles seus amigos com quem já construiu uma relação profunda. Identificar as duas, as verdadeiras superficiais, depois fortalecer conexões baseadas em verdade e confiança em ambas essas situações, evitando relações de dependência ou de diminuição da sua própria autenticidade. E também aqui fazer um termo comparativo para perceber como é que funcionam os relacionamentos autênticos na prática, por oposição àquilo que são os relacionamentos fictícios. Finalmente, chegamos aqui à nossa conclusão e prática em 90 dias. Aquilo que proponho é que durante 90 dias, através daquele exercício dos 15 dias, mais 15 e depois outros 15 de renovação de intenções, totalizando um total de 90 para uma transformação real, e aquilo que eu pretendo que faça é efetivamente, num primeiro momento, identificar essas críticas, num segundo momento, trabalhar sobre as mesmas e num terceiro momento, tirar a reflexão sobre isso. Fazendo isto, registando a sua jornada, isto permitirá aumentar a sua autenticidade, aceitar as críticas e cultivar, assim, genuínas conexões. Era isto que eu tinha para vocês nesta vossa antepenúltima aula, aula 28. Voltamos a ver amanhã para a penúltima aula. Até lá, despeço-me com cordialidade.